boa tarde, meus irmãos. Mais uma tarde com Cristo, em nome de Jesus. Graça e paz. Amém? Vamos ler em 2 Reis 19, no 14. Amém? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus, e todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos, e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar um Deus vivo. O Deus vivo. Amém, meus irmãos? Nós estamos vendo aqui o rei Ezequias, que foi afrontado por Senaqueribe. Então, ele manda ali a falar para o rei Ezequias, ele manda Rabizaque, no 19 aqui nós vemos, e ele manda ali no 18, 19, Rabizaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que confias? Então, eles estão ali zombando até da confiança e da fé do rei Ezequias, que a confiança dele é no Senhor. Então, eles entram para tomar a nação, para tomar o povo de Israel, para levar cativo o povo de Israel. Então, e eles começam com zombação ao rei Ezequias. Por quê? Porque eles tomaram outros reinos, eles tomaram outros lugares e ali tinha seus deuses. Mas só que eles tomaram, e mesmo a palavra do Senhor diz que ali não era Deus, não era o Senhor, eram deuses feitos por mão de homens. E aqui no 18, 29 fala assim: Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Então não engana a tua fé, não engana que Deus, quem você serve, o Deus que você declara, vai te livrar da mão de Senaqueribe. Ele não vai livrar da mão de Senaqueribe. Então era isso, eles faziam um confronto ali, falando ali de um Deus vivo, falando de um Senhor, e eles colocavam um medo em cima do rei Ezequias. Às vezes, meus irmãos, assim se coloca um medo sobre nossas vidas. Às vezes chegam pessoas e falam: mas você tem fé sobre isso? Você tem fé que a tua casa vai ser melhor? Você tem fé que há salvação na tua casa? Porque de repente você olha e você vê que as coisas não estão da forma que você tem orado, tem colocado. Às vezes você olha e você vê ainda dor, ainda você vê tristeza, ainda você vê angústia, você vê o roubo do inimigo na tua vida. E aí o inimigo começa com zombar, o inimigo começa com essa zombação, começa a zombar e falar: será que o teu Deus vai livrar da minha mão? Será que o teu Deus, quem você se coloca, vai te livrar dessa situação? Vai livrar o teu ente querido? Vai livrar o teu lar? Vai livrar a tua vida? Então fica uma zombaria, e ele joga algo na nossa mente para que a gente venha desacreditar da nossa própria fé, desacreditar daquilo que Deus é na nossa vida. Mas só que o rei Ezequias, ele ouvindo tudo aquilo, e o mensageiro com aquela carta que vem, entrega para ele, naquela zombaria: olha, eu vou tomar, você está achando que eu não vou tomar ali Israel? Você está achando que eu não vou tomar? Eu vou tomar. Então, com aquela posição, com aquela autoridade do inimigo sobre a vida do rei Ezequias. Então o rei Ezequias, ele faz o quê? Ele pega aquela carta, ele pega aquilo que foi colocado e ele vai e se apresenta diante de Deus. Meus irmãos, não tem quem tire nossa fé. Nossa fé é alicerçada em Cristo.
Nossa fé é alicerçada no Senhor. O inimigo, ele pode vir e falar algo no nosso ouvido, mandar alguém falar algo de destruição de nossas vidas, mas nós sabemos que Deus é a construção. Ele é a construção da nossa vida, Ele é a construção do nosso lar, Ele é a construção do teu lar, da tua família, Ele é a construção. O inimigo, ele só quer colocar medo, ele quer que você saia fora para que realmente ele destrua tudo aquilo que Deus colocou na tua vida e aquilo que Deus está fazendo na tua vida e vai fazer na sua vida. Então ele pega a carta do mensageiro aqui, como nós lemos, recebendo, pois, Ezequias as cartas, olha, das mãos do mensageiro, lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Ele vai lá e apresenta a sua petição. Ele vai lá e apresenta diante de Deus aquilo que ele necessitava. Ele vai lá e ele não fala para Deus, Deus, olha, Senhor, não, olha a minha confiança, ou começa a se lamentar, a minha fé está pouca, eu não estou... Não, ele vai com fé diante daquele que iria resolver, e resolveu e vai resolver as nossas vidas. É o Senhor Deus, é o Senhor Deus na nossa vida. E ele fala assim, orou Ezequias perante o Senhor e disse, ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus, e de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. O Senhor é Deus, o Senhor é Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há. O poder é seu, Pai, está nas tuas mãos. Então eu entrego essa petição, eu entrego isso que o inimigo lançou diante do Senhor, porque só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode me livrar, só o Senhor pode realmente me tirar dessa situação. Inclina, Senhor, olha que ele fala, inclina, Senhor. E aqui a gente tem como ele coloca, como ser humano, para ele poder entender ali Deus, para ele poder entender a força do Senhor, o ouvido do Senhor, que o Senhor está ouvindo, né? Então ele fala assim, inclina, Senhor, o teu ouvido. Então, quer dizer, ele está entendendo que Deus está inclinando o seu ouvido para ouvir ali aquilo que ele coloca diante dele. Então, ele está entendendo que o Senhor está ouvindo. Não é que Deus não está ouvindo. Às vezes nós achamos que Deus não está ouvindo aquilo que está acontecendo conosco, aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Ele fala, Deus, inclina, Pai. Olha, inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Olha, é a mesma coisa a gente se conversando. É a mesma coisa você, meu irmão, conversando com alguém. E você está entendendo que essa pessoa está ouvindo. Então ele está entendendo aqui, o rei Ezequias, que Deus está ouvindo a sua petição. Ele coloca ali as cartas, ele apresenta as cartas diante do Senhor e ele fala, ouve, Senhor, olha aqui, ouve, e abre, Senhor, os teus olhos. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, ouve as palavras de Senaqueribe. Senhor, olha, inclina os teus ouvidos, ouve, abre, Senhor, os teus olhos. Quer dizer, enxerga, Senhor, o que está acontecendo. Enxerga, Senhor, o que está escrito nessa carta. Enxerga, Senhor, isso que o diabo aqui, que Senaqueribe ali, ele foi realmente como o inimigo e era o inimigo ali do povo de Israel, que é um povo da Assíria. Então, olha que ele escreveu, olha que ele falou. Então ele fala assim, ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este. Ele me enviou isso. Olha o que ele está falando. Olha o que ele está dizendo. Para afrontar o Deus vivo. Ele não disse aqui, meus irmãos, que era para afrontar ele. Ele não disse aqui que era para afrontar, olha, o inimigo está me afrontando. Ele não disse isso. Ele colocou assim que olha, o Senhor veja direito, olha, o Senhor inclina teu ouvido, abre, Senhor, os teus olhos, ouve a palavra de Senaqueribe, porque ele enviou para afrontar o Deus vivo, e ele colocou aqui, foi para afrontar o Senhor, não foi para me afrontar. Sabe por quê, meus irmãos?
porque nós servimos um Deus vivo. Todo o afronto de Satanás não é na tua vida. Ele está afrontando Deus. Ele está afrontando quem você serve. Ele está afrontando o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus da guerra. Ele está afrontando. Então, quando o rei Ezequias ele apresenta essa carta de Senaqueribe, ele está mostrando para Deus: olha, Senhor, resolve o que é com o Senhor. Resolve, Senhor, porque a afronta não é minha, ela é tua. Ela te pertence. O povo é seu. Eu te pertenço. O Senhor é criador dos céus e da terra e de tudo que nele há. O Senhor é criador de cada um de nós. Então a afronta é sua. Então, quando nós, meus irmãos, deparamos com situações assim, a afronta não é para te derrubar. A afronta não é para deixar você cabisbaixo. A afronta não é para que deixe... Não, essa afronta te mostra a fé que você tem. A fé que você tem num Deus de poder, de honra e de glória. Essa é uma afronta, aí você lança para o Senhor. Senhor, a afronta é sua, porque é o Senhor quem mora em mim. É o Senhor que está em mim. É o Senhor quem me criou. Então essa afronta te pertence. O inimigo está querendo me afrontar, mas não é a mim, Senhor. Ele afronta um Deus vivo. Ele afronta um Deus vivo. Quando nós lançamos isso para o Senhor, quando nós colocamos para o Senhor, quando nós pegamos aquela afronta que vem às vezes, meus irmãos, durante o dia, às vezes durante o dia inteiro, aquelas afrontas do inimigo, coisas que o inimigo lança, pessoas que às vezes mal deparam conosco e já estão bravas, já estão com palavras ruins contra nós. Nós pegamos tudo isso e nós lançamos para o Senhor. E nós falamos: Senhor, é seu, porque eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu te pertenço. Então isso que está sendo lançado na minha vida, no meu lar, não é meu, é seu. Então, Pai, a guerra é tua. A guerra é do Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo. Olha, para afrontar um Deus vivo. Tá vendo? E aqui, quando vocês lerem no 20, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Então aquilo que você colocou diante do Senhor, e o Senhor fala, e ali, olha, está na tua presença. Tudo que está acontecendo comigo eu lanço para o Senhor. A afronta é com o Senhor, porque eu te pertenço. E o Senhor, Ele manda o profeta, na hora, Isaías, falar para ele: olha, tudo que você pediu para Deus, tudo que você tem colocado diante de Deus, Deus ele fala assim: o que pediste acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, eu ouvi. Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo a cada pedido teu. Deus está ouvindo aquilo que você tem colocado diante dele. E ele fala aqui: eu ouvi. Tudo que você pediu, que você colocou, a tua fé com o teu coração crendo, então você recebe. Eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua entrega para mim. Então, Ele não vai mais mexer com você. Ele não vai mais usar de artimanha contra a tua vida. Pode até usar de outras formas, mas a entrega é para o Senhor, um Deus vivo. Um Deus vivo, meus irmãos. Nós precisamos entendermos isso. Um Deus vivo. A afronta é de um Deus vivo que mora em você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Santo. Aqui, Pai querido, o Senhor colocou, Pai Santo, Pai, aquele Senaqueribe, Senhor. Como que é, Senhor Deus querido, aquele inimigo que vem, Senhor Deus querido, atentando vidas, atentando lares, meu Senhor. E às vezes famílias, meu Senhor, ficam, Pai, tão desassoladas, meu Senhor, tão preocupadas, meu Senhor.
de vez de lançarem tudo aos teus pés, lançarem diante de ti, porque o Senhor é o Deus vivo, a afronta é sua, porque nós pertencemos ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, coloca, Senhor, em cada filho teu, Senhor, a tua força, a tua coragem, Senhor. Aumenta a fé, meu Deus, para que possamos, Deus querido, enxergarmos cada dia mais, Senhor, a tua presença, Senhor, em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada lar, a cada família. Abençoa cada pessoa, Senhor Deus querido, que estarão ouvindo, Senhor Deus querido, essa transmissão. Entra, Senhor, nessas vidas. De repente estão, Senhor Deus querido, com Senaqueribe apresentando, Pai, tristeza, dor, choro, enfermidade, Pai. Mas agora é a hora de encerrar tudo isso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a providência é tua, Pai. E o Senhor diz na tua palavra: eu ouvi a tua oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Ficam com Deus em nome de Jesus. Amém?